Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, eu sou o Wilson Machado, diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos do Pará, e estamos iniciando mais um programa Expresso Sindimepa. Lembrando que ele é composto por 4 episódios, que estará disponibilizado para todos os nossos assistentes às sextas-feiras, às 18 horas. Hoje estamos recebendo no nosso programa o Dr. Aristóteles Guiot de Miranda, ele que é formado em Medicina pela Universidade Federal do Pará em 1977. É especializado em Angiologia e Cirurgia Vascular, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. É médico cirurgião vascular aposentado do Ministério da Saúde e da Universidade Federal do Pará. Licenciado em Letras pela Universidade Federal do Pará, mestrado em Teoria Literária pela Universidade Federal do Pará, analisando o poder na obra de Benedito Monteiro. Doutorado em Biologia e Epidemiologia pela Universidade Federal do Pará, com tese sobre a influência da epidemiologia na gênese da primeira escola médica do norte do Brasil. Com esse currículo riquíssimo, eu quero dar as boas-vindas, e aí eu vou me permitir tratá-lo por Ari, considerando a nossa amizade ao longo de tantos anos. Perfeito. Eu agradeço o convite do Sindicato dos Médicos e me sinto honrado em fazer parte dessa nova etapa da comunicação do sindicato. E o tratamento é esse mesmo. A maioria das pessoas me conhece por Ari e eu fico bem mais tranquilo em ser chamado assim. Muito obrigado pela sua vinda aqui, Ari. Nessa primeira conversa nossa, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação em medicina, porque o nosso ponto de importância no nosso bate-papo de hoje é a sua atuação intelectual, envolvendo, inclusive, a sua vida médica. Eu fiz aquela escola regular de medicina, mas antes eu já gostava já ensaiava alguma coisa em termos de literatura. Eu fui um leitor, sou um leitor, não um leitor ávido, mas um leitor regular, por circunstâncias de criação. Na minha época, não tinha muita opção de presente, e a gente teve a sorte de ter um familiar que trabalhava numa livraria. E, naquele tempo, as crianças só ganhavam presente no dia de Natal e no dia do aniversário. E ele nos dava como de presente livros. Então, criou-se o hábito de leitura, assim como 2 primas minhas, que são mais ou menos da mesma idade, e nós ficou esse hábito de leitura. Isso foi levado adiante, e mesmo fazendo medicina e tudo, eu sempre continuei fazendo leituras e andei me arriscando na poesia. Tenho alguns trabalhos já mais para frente, e já com 10 anos de formado, eu com essa ideia de, poxa, eu quero escrever, eu gosto de escrever, eu preciso escrever, eu preciso aprender a escrever. Onde é que se aprende a escrever? No curso de letras. Isso foi o raciocínio que eu fiz. E aí fiz vestibular, fui aprovado no curso de letras e comecei a cursar a licenciatura em letras. Desculpe. Eu posso dizer que eu saí de lá com o mesmo conhecimento de gramática que eu tinha dos velhos tempos de escola primária e secundária, mas encontrei pessoas... Marechal Mascarenhas de Moraes. Instituto Marechal Mascarenhas de Moraes. Ainda existe lá o local onde nós fomos colegas de infância, de escola. E tive vários professores, mas teve um professor que se destacou. Ele, um belo dia, numa bela aula, digamos assim, ele virou para mim e disse assim: tu escreves, não escreves? Eu disse: olha, eu cometo uns poemas. Ele disse: não, tu escreves. Traz aquele texto assim, assim, que tu fizeste, que eu tinha feito um trabalho anterior.
Aí eu levei, ele disse, olha, tá vendo? Então, tens alguma outra coisa? Tenho. Levei também. Moral da história. A partir desse evento, eu passei a escrever umas crônicas para o Liberal. Acho que passei uns 2 anos, eram quinzenais, se eu não me engano. Esse professor que me marcou chama-se Merivaldo Paiva. Já não está mais entre nós, mas eu sempre que posso, eu rendo o meu tributo a ele. E ele ainda fez uma segunda pergunta. Por quantos professores tu passaste e quantos disseram que tu sabias escrever? Bom, vamos mudar de assunto. E então, fiz o curso de letras e quando eu estava terminando o curso de letras, a esposa dele, que também era professora, a professora Margarida Paiva, chega para mim e diz, por que tu não fazes o mestrado em letras? Eu disse, mas eu não terminei a licenciatura. Ela disse, não, mas tu já tens um curso superior. Não há necessidade, não é obrigatório. Então, aí eu me submeti ao exame de seleção, fui aprovado. E aí comecei a fazer um curso de mestrado em teoria literária, onde aprendi mais coisas, obviamente, a parte teórica, digamos assim, de muitos autores novos e tudo, e culminando com uma dissertação, trabalhando o poder na obra do Benedito Monteiro, orientado pelo Merivaldo Paiva. E, nesse meio tempo, eu cheguei a lançar, eu participei de 3 concursos literários da Academia Paraense de Letras, de poesia, ganhei os 3, quer dizer, em anos, evidentemente, separados. 2, eu publiquei os livros por minha conta, porque não implica, o concurso não implicava a edição. E um 4º concurso que eu submeti à academia já foi era um ensaio com a minha dissertação de mestrado. Também ganhei. Este oferecia publicação, mas por outras circunstâncias administrativas, burocráticas, nunca saiu. Então, é mais ou menos essa a minha trajetória. Mais adiante, eu comecei a me interessar pela história da medicina. Ainda no Conselho de Medicina, ia sair um livro sobre a Sociedade Médico-Cirúrgica e o presidente do Conselho, José Antônio Cordero, me indicou para eu escrever 2 capítulos. Um sobre o Conselho de Medicina e o outro sobre aspectos éticos envolvendo a Sociedade Médico-Cirúrgica e tudo. E esse foi o pontapé inicial na seara da história da medicina. Mais adiante, ainda no Conselho, eu, juntamente com a colega Fátima Coceiro, que era a presidente, fizemos um livro sobre a história do Conselho. E aí seguiram-se outras e depois passamos a trabalhar junto com o colega. Eu gosto de trabalhar com parceria, porque sempre é bom trocar conhecimento, aprender e tudo mais, sobre temas de história da saúde e da medicina, centrado na história da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, que tem sido nosso carro-chefe há quase, talvez, 20 anos, nesse trabalho de resgate histórico das histórias do ensino médico, no final das contas, na Amazônia. Este é um dos livros que fala exatamente sobre a história em parceria com o José Maria Castro Abreu Júnior. Este livro é um segundo volume, não é uma sequência, mas acaba sendo, da história da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará. Nós lançamos um primeiro em 2009, que compreende desde a fundação da Faculdade de Medicina até a federalização dela. Vai de 1919 a 1950. E este volume pega da federalização de 1950 até a reforma universitária de 1971. Temos um outro livro de artigos chamado Instituições e Personagens, artigos que saíram em revistas, mas o livro físico nós achamos que ainda é a melhor maneira de preservar esses trabalhos. E tem um livro solo do José Maria, que é a tese dele de doutoramento sobre a gripe espanhola em Belém, que eu tenho em casa. Tem, digamos assim, eu
participei indiretamente também digamos assim, nas conversas para a elaboração do trabalho dele. Em relação ao livro do Abreu, eu acho que todo médico que teve a oportunidade correu para ler agora com a história da pandemia, né? Houve virou o livro de cabeceira. Houve uma triste coincidência, né? Porque até poderiam pensar isso, a gente sempre conversa, e ele diz que ainda bem que ele lançou antes, porque poderiam achar que tivesse sido uma obra de ocasião por conta da pandemia, né? Mas a tese dele foi defendida antes e, no final das contas, se mostrou um livro extremamente atual, é ainda atual, por conta do conhecimento ou da falta de conhecimento que se tinha em relação à gripe espanhola, como que se tinha no início, pelo menos, da pandemia, né, do coronavírus. Ari, antes de continuar, eu tenho certeza que os colegas que nos ouvem ficaram extremamente curiosos, porque eles vão mudar de assunto. O Merivaldo Paiva perguntou quais foram os professores que tinham identificado em você um escritor. Queria que você voltasse e concluísse. Não, ele perguntou... a pergunta foi a seguinte: por quantos professores tu passaste, não necessariamente de gramática, professores do curso, ligados ao curso, e que disseram que tu sabias escrever? Eu não respondi. Eu considero, acho que todos tiveram a sua parcela de contribuíram para a minha formação. É como eu digo, o currículo, inclusive, estava mudando, essa gramática tradicional que se usava, que se estudava na escola, digamos, do primeiro e do segundo graus, o currículo do curso de letras ele foi mudando. Então, você não ia estudar letras para aprender análise sintática e tudo mais. Isso já se depreendia que o aluno já sabia. Na minha vã inocência, eu achava que eu ia reforçar aquilo ali que eu nunca tinha aprendido na escola primária e secundária. Então, tive professores de literatura importantíssimos, professores de teoria literária importantíssimos, talvez por uma questão de ser uma aproximação maior ou menor, ou uma não aproximação maior ou menor, não tenha permitido a eles que me fazerem essa pergunta. Mas nem por isso eu vou dizer que não tiveram sua importância. Tiveram, sim. Eu acho que todos eles me fizeram chegar aonde eu cheguei depois. Você estava ainda agora falando sobre o conselho, e inclusive a parceria com a Fátima Coceiro numa das obras. Sua experiência no conselho, o que é que você tem a nos falar sobre isso? Quantos anos Eu passei 20 anos no conselho. Foram 4 mandatos, onde eu fui secretário e fui corregedor, né? Devo a minha entrada ao Otávio Cascar Dourado, que era o presidente, uma pessoa importantíssima também na minha vida, na minha formação, profissional, técnica, até como ser humano mesmo. Devo muito ao Cascais, né? E foi interessante porque eles ainda estavam montando a chapa e ele perguntou: tu queres ir para o conselho e tudo? Eu disse: eu quero. Tu vai ser secretário. Eu disse: mas ainda não teve nem a eleição. Não, mas tu vai ser secretário. E realmente houve a eleição e tudo, e eu acabei sendo secretário. E aí fiquei como secretário da gestão dele, fiquei como conselheiro na gestão do Pinheiro, do Antônio Pinheiro, do Zé Antônio Cordeiro, e da Fátima eu fui corregedor. E aí achei que estava na hora de sair. Já tinha dado minha contribuição, estava em estava concluindo a minha tese de doutoramento, estava meio enrolado em termos de tempo e tudo, aí preferi não participar de nenhuma chapa em seguida. Mas continuo tendo... Eu acho que eu deixei amigos lá, acho que já tem 10 anos, já vai ter uma outra eleição, acho que esse ano, e tenho amigos lá, tenho portas abertas. Eu considero que foi uma casa também que eu dei a minha contribuição e continuo sendo bem recebido. Aproveitando para também esclarecer, a nossa plateia, as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, é feita de muitos médicos, obviamente,
e existe até hoje uma certa confusão, uma certa dúvida na atuação do CRM e aqui do sindicato. Não é incomum virem ao sindicato para fazer denúncias que deveriam ser feitas no CRM. Queria aproveitar a oportunidade, com toda a sua experiência de 20 anos no CRM, para esclarecer aos médicos e, claro, através deles, à população como um todo, qual é a finalidade do CRM, qual é a atuação do CRM, e para que fique claro que, ao contrário do sindicato, que é proativo, o sindicato ele denuncia publicamente, ele questiona publicamente, enquanto isso, o CRM é uma entidade que ele se reserva à provocação. Ele deve ser provocado para que atue, ele deve ser... As denúncias têm que chegar a serem registradas, não é? Protocoladas para que ele possa atuar. Queria que você explicasse isso melhor tecnicamente, para que fique bem claro para quem nos acompanha. Eu acho que tem uma... Eu acho que ainda vige um modo de exemplificar isso aí, começando pelo sindicato. Pode ser que eu possa falar uma besteira, mas, assim, em princípio, o sindicato é para defender o médico. Correto? Perfeito. E o conselho, aí alguns vão dizer, é para julgar o médico. Não, ele pode até julgar o médico, mas ele primeiro apura, ele vai coordenar as questões éticas, vai agir sob demanda e, em relação à conduta daquele médico, ele poderá até defendê-lo após uma apuração a partir de uma nota de desagravo. Embora eu já esteja afastado de lá há algum tempo, mas eu acredito que, em termos gerais, é assim que a coisa continua funcionando. O conselho não é feito para defender o médico, ele pode até, após uma apuração, ele emitir uma nota de desagravo para algum médico que, no exercício da sua profissão, tenha se sentido atingido, de algum modo, nas suas condutas. Para esclarecer também sobre a atuação do sindicato, ele existe para defender o médico, mas principalmente para possibilitar o médico defender-se. Sim, porque óbvio. Aquele médico que comete algum erro na sua atividade profissional, ele tem todo o direito de ter a sua defesa. O sindicato disponibiliza nosso corpo de advogados, nossa assessoria jurídica, para defendê-lo. Sim. Não obstante ele possa ser culpado. Sim, né? Óbvio. Mas então nós defendemos aquilo que claramente o médico é inocente ou não tem culpa. Aqueles que têm culpa, nós oferecemos o nosso departamento jurídico para que ele possa ter uma defesa como qualquer cidadão. Talvez eu não tenha me expressado bem. Quando eu coloquei o sindicato é para defender o médico, é como você colocou, é para permitir a defesa do médico, Perfeito, permitir que o médico se defenda. Né? Perfeito. Eu acho que fica melhor colocado. Perfeito. Com isso, nós encerramos esse primeiro episódio e já convidamos os nossos médicos, a sociedade como um todo, que acompanha o Expresso Sindimepa, já deixar o seu cafezinho a postos para o próximo episódio, na próxima sexta-feira. Quero agradecer muito a presença do Dr. Aristóteles conosco, que continuará nos próximos episódios. Muito obrigado pela audiência.